Novembro terminou com chuvas insuficientes e com alerta de baixo nível de água para o estado de São Paulo. O balanço preocupante atinge, por exemplo, a região de Campinas e a região metropolitana de São Paulo. Detalhes desta situação ao vivo com a repórter Larissa Menezes. Oi, Larissa, muito boa noite para você. O Cantareira é um desses motivos de bastante preocupação, né? Como a gente vai ver você explicando agora, atingiu um nível muito baixo, inclusive o menor dos últimos 10 anos, é isso? Exatamente isso, Juliana. Boa noite para você e para todos que nos assistem. É isso mesmo, o Sistema Cantareira, ele é a principal fonte de abastecimento da região metropolitana de São Paulo e ele opera com apenas 20% da capacidade. Então, esse é o menor nível em 10 anos. É uma situação que preocupa os especialistas e as autoridades por conta do risco aí de racionamento. Então, as autoridades, inclusive, pedem o uso consciente desse bem que a gente tem, que é a água, para evitar realmente um colapso no abastecimento. Existe também uma obra que estava prevista para começar em 2026 e que acabou sendo adiantada, na verdade, por conta dessa preocupação aí em relação ao racionamento. Então, essa obra, inclusive, é a transposição do sistema Alto Tietê, que já começou, inclusive, a bombear água para o sistema Cantareira. Então, esse reforço acaba beneficiando 22 milhões de pessoas. Agora, em relação à nossa região, o consórcio PCJ, que é quem administra as bacias aqui da nossa região, que abastecem a região metropolitana de Campinas e também de Piracicaba, também está em alerta para essa questão do abastecimento e do racionamento. Então, inclusive, o consórcio PCJ, que é quem administra tudo isso, disse que a recuperação pluvial ela é baixa mesmo depois desse período de chuva aí que a gente teve. Então, foi um novembro que não choveu o suficiente, então por isso essa recuperação pluvial ela acaba sendo muito abaixo da média do que esses especialistas esperavam. E esse cenário, inclusive, é muito preocupante para o consórcio PCJ, porque se aproxima a crise hídrica de 2014, onde as nossas bacias sofreram muito com essa questão do abastecimento. Agora, em relação aos índices dos rios da nossa região, olha só, no rio Atibaia, que abastece a cidade de Campinas, a vazão ela está 76% abaixo da média histórica e 33% menor do que há um ano, ou seja, em 2024 foi 33% maior do que isso. Agora, o rio Jaguari, que abastece a cidade de Jaguariúna, fica ali em Jaguariúna, inclusive, a vazão está 80% inferior ao esperado para o mês e 25% menor do que em 2024. Já o rio Piracicaba tem vazão 79% abaixo da média de novembro e 10% menor do que no ano passado. Agora, o consórcio PCJ ele fez uma avaliação em relação a isso e ele disse que se o verão vier abaixo da média, pode haver consequências na estiagem de 2026. A estiagem é aquele período que a gente passa sem muitas chuvas, é o período não chuvoso de todos os anos que vem pela frente aí, das estações aí que vem pela frente, geralmente ali mais para o outono, o inverno. Mas, apesar dessa gravidade, não há o risco imediato de desabastecimento. Isso daí foi uma coisa que foi passada, uma informação passada pelo PCJ e que tranquiliza aí a população. Por que também não há esse risco, esse alerta todo? Porque os municípios eles já estão tomando medidas preventivas para evitar o desabastecimento. Então, foi muito importante essa decisão dos municípios da nossa região de colocar ações em prática para evitar esse desabastecimento aí e também um possível racionamento de água. Agora,
o consórcio PCJ também orienta a população. Por quê? Porque essa recuperação ela depende das chuvas que ainda vão vir. Mas tudo isso, né, depende também do uso consciente da água por parte da população e também de priorizar os usos essenciais. Então, só usar água, somente usar água em relação a itens, a atividades que são essenciais aí. Então, essa é a orientação do PCJ para que a gente tenha um verão tranquilo em relação ao abastecimento de água na nossa região. Eu volto com você, Juliana. Muito obrigada, Larissa, pelas informações e pelo alerta também para a nossa audiência, né? Uso consciente da água sempre.